Irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, hoje e para sempre. Amém? A leitura de hoje está em Mateus, capítulo 13, versos 24 em diante, a parábola do joio. Vamos ter uma melhor compreensão e explanação das Escrituras, tratando a respeito dessa parábola. Verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio em meio ao trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tens joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos entender aqui verso por verso para esclarecer algumas dúvidas e entendermos melhor esta parábola. Primeiro, Jesus aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Precisamos entender aqui que existem duas sementes, correto? O joio e o trigo. Por que é que ele diz aqui que ao dormir os homens veio o seu inimigo, ou seja, o próprio Satanás, que é o inimigo de nossas almas, e semeou no meio do trigo o joio, ou seja, nós somos o trigo do Senhor, a boa semente, mas em meio a nós, ao nosso redor, existem os filhos do diabo. Precisamos ter essa compreensão. A famosa semente da serpente, que está lá em Gênesis 3,15. E ele diz: Veio o seu inimigo e semeou joio em meio ao trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu esse joio. E os servos de seu pai, quem são servos? Os anjos, indo ter com o pai, disseram: Senhor, não semeaste tu no seu campo uma boa semente, que seria o trigo? Por que nasceu joio? E o próprio pai lhes responde: Um inimigo, ou seja, Satanás é quem fez isso. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? É a pergunta que os próprios anjos fazem para o pai. E o pai responde: Não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo. Verso 29. Sabe por quê? Porque os anjos, eles não conseguem definir e compreender quem é joio e quem é trigo. Somente o Pai sonda e esquadrinha o coração de todos nós e conhece. Por isso a preocupação do Pai é em dizer que se os anjos fossem para a colheita naquele determinado momento, eles arrancariam junto com o joio o trigo. Eles fariam uma colheita injusta, mas justo, além de todas as coisas, é o nosso Pai. Verso 30. Deixem crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa aqui, meus irmãos, é o fim dos tempos. E por que o Pai permite que o joio cresça em meio ao trigo? Vamos lá, duas coisas que precisamos entender. Quando o vento sopra, que simboliza o próprio Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né, em hebraico, a verdadeira pronúncia para a palavra Espírito Santo, quando o vento sopra, o trigo se curva. É a única forma de sabermos quem é joio e quem é trigo, porque se compararmos um do lado do outro, não sabemos quem é, somente o Pai que está no céu. Então, quando o vento sopra, o trigo se curva e o joio permanece de pé, mostrando assim prepotência e arrogância, enquanto o trigo se curva em humilhação e arrependimento, reconhecendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Por que o Pai, sendo tão justo, permite que o joio esteja em meio ao trigo? É simples, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o joio é quem vai provar o trigo. Nós não seremos julgados diretamente pelo Pai, mas sim por nós mesmos através das nossas atitudes, ações, condutas e caráter. Precisamos ter um verdadeiro caráter de Cristo para que no dia final, que fala aqui, no dia da ceifa, ele saiba retirar o joio do meio do trigo. E aí o que ele completa aqui dizendo? Deixem crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ou seja, aos anjos,
colham primeiro o joio e atem em molhos para queimar. Os próprios anjos separarão o joio, por quê? Porque aquele joio já terá sido maturado. Então, os anjos compreenderão ali naquele momento quem é o verdadeiro joio e quem é o verdadeiro trigo. E quanto ao trigo, ajuntem nos meus celeiros, ou seja, os celeiros do reino dos céus, a boa colheita. E você, é joio ou trigo? Faça ao homem uma análise profunda de si mesmo. Analise o homem a si mesmo e tenha um melhor entendimento das suas condutas, do seu caráter e tudo aquilo que você vem colocando diante de Deus. O que precisamos entender, meus irmãos, é que o reino dos céus é semelhante a uma colheita, onde temos a opção, neste plano, ao homem cabe morrer uma única vez, como está escrito lá em Hebreus, vindo após isso o juízo. Então só temos uma única oportunidade de vida, e é agora, estamos sendo provados. Abraão foi provado, Daniel, todos os patriarcas e heróis da fé, eles foram provados neste plano. Eu e você também estamos sendo. No dia da colheita, apresentaremos nossas mãos. E o que teremos para apresentar diante de Deus? Falhas, faltas ou uma boa conduta e um bom caráter? Lembrem-se sempre, a fé é mediante a graça, misericórdia, perdão, favor que não merecíamos, mas Deus nos dá. Entretanto, a fé sem obras é morta. Eu não posso dizer que tenho fé se eu não tenho obras para apresentar diante do meu Senhor. Com as minhas obras, estarei mostrando a minha fé. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Endireite os teus caminhos enquanto é tempo, meu irmão. Se arrependa daquelas condutas de caráter, de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus e receba esse convite de estar no céu, na boa colheita, junto do nosso Pai, que é o agricultor. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, tenham um bom dia.